Preteristas, me respondam uma coisa. Qual foi a geração que matou Zacarias? Qual foi a geração que matou Abel? Qual foi a geração que matou os profetas do Velho Testamento? Foi a geração do ímpio? Foi a geração maligna, adúltera e perversa? Ou foi a geração de 70? Hein? Será que a geração de 70 seria culpada? Os contemporâneos, fala a geração de contemporâneos agora, porque segundo vocês dizem que Jesus estava se referindo à geração de contemporâneos, de pessoas que viveram na sua época. Aí eu pergunto, aquela geração em que Jesus viveu, todas as pessoas, a totalidade das pessoas eram malignas, incrédulas, adúlteras e perversas? Eram. Jesus fazia parte daquela geração? Jesus também fazia parte da geração maligna, adúltera e perversa? Os discípulos também, os apóstolos, todas as pessoas de bem que existiram naquela geração de contemporâneos de Cristo, faziam parte da geração gênea, maligna, adúltera e perversa? Jesus disse, uma geração maligna e perversa me pede um sinal, e nenhum sinal será dado a esta geração, senão o sinal do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Nenhum. Por quê? Porque o profeta Jonas não operou sinal nenhum. E Jesus disse que aquela geração não seria dado nenhum sinal. Por quê? Por causa da incredulidade daquelas pessoas. Jesus estava se referindo aos incrédulos que existiam naquela geração, porque por mais que eles vissem sinais feitos por Cristo, eles nunca iam acreditar, porque eram geração incrédula, adúlteras e perversa. Olha os adjetivos que Jesus colocou sobre aquela geração para que você entenda e compreenda que Jesus não estava se referindo aos seus contemporâneos. Jesus não estava fazendo um pacote com todo mundo e dizendo vocês tudo é uma geração. Porque uma geração ou ela é global ou é local. Se for global, são todas as pessoas do mundo inteiro. E se for local, pode ser também uma raça, uma etnia. Porém, a palavra gênea, ela engloba também pessoas que têm as mesmas ações, pessoas que pensam da mesma maneira, pessoas que agem principalmente num ponto de vista negativo. Por isso que Jesus está falando sempre, uma gênea, maligna, adúltera e perversas. Jesus diz que aquela geração, a quem compararia essa geração? São semelhantes a meninos na praça que clamam uns aos outros dizendo, tocamos lamentações e não chorastes. E outra passagem aqui diz, não dançaste, né? Cantamos e não dançastes. Aí Jesus disse, porque veio o filho do homem, veio João, que não comia pão e nem bebia vinho, e eles disseram, tem demônio. Aquela geração. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e eles disseram, eis aí um homem comelão e beberrão. Quer dizer que toda aquela geração falou isso de Cristo? Toda aquela geração chamou Jesus de endemoniado? Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Claro que não. Quando Jesus se referia em certos momentos, claro, em certas passagens que Jesus se referia àquela geração, claro que gênea tem que ser... É uma palavra que polissêmica. O contexto é que vai referir a quem Jesus está falando. Então, não era aquela geração a quem Jesus estava falando. Nunca existiu na Terra uma geração de pessoas totalmente má. Nunca existiu uma geração totalmente maligna, adúltera e perversa. E no tempo de Nínive, teve Noé, ou no tempo de Noé, ali, antes dos antediluvianos ali, no tempo do dilúvio, teve Noé e a sua esposa e os seus filhos e suas noras que saíram, foram salvos.
porque eram justos diante de Deus. Então, nunca existiu na cidade de destruição de Sodoma e Gomorra, tinha Ló e as suas filhas, né? Certo que a mulher dele ficou no meio do caminho, né? Convertida numa estátua de sal. Então entenda, Jesus estava se referindo à geração do ímpio. Você sabe que existe o trigo e o joio, Caim e Abel, a semente plantada por Deus, que é o trigo, e a semente plantada pelo maligno, a semente do maligno, que é plantada por Satanás na terra. Então, diante de Deus só existe duas gerações, a do justo e a do ímpio. Entendeu? A Bíblia fala em Salmos, geração daqueles que buscam o Senhor está na geração do justo. Então, existe a geração do justo e a geração do ímpio. Em Provérbios, capítulo número 30, versículo número 11 a 13 mais ou menos, você vai lá ver lá, há uma geração que não honra seu pai, há uma geração que é sábia aos seus próprios olhos. Você vai ver se referindo a uma geração. E que geração é aquela? Ela não se encaixa com uma geração de contemporâneos, porque não existe uma geração de pessoas totalmente má, nunca vai existir na Terra uma geração de pessoas totalmente má. E também não existe uma geração de pessoas que sejam conforme está escrita ali em Provérbios 30, 11 a 13. Não tem como. Pedro, em Atos 2, capítulo número 2, versículo número 40, Paulo disse, como foi que Pedro disse? Pedro disse, melhor dizendo, salvai-vos do meio desta geração perversa. Como é que uma pessoa pode se salvar de uma geração? Teve uma passagem que está em Filipenses, eu esqueci agora o capítulo, deixa eu ver se eu lembro aqui. Filipenses, capítulo número 2, versículo número 15, está anotado aqui. Paulo diz que nós devemos nos portar de maneira que sejamos como filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. No meio de uma geração, como é que você vai estar no meio, está se referindo a uma geração, a um período de tempo? É claro que não, está se referindo a pessoas que são geração maligna, adúltera e perversa. É a geração do ímpio. Essa geração vai até o juízo final, vai de Gênesis ao Apocalipse. Por isso lá em Apocalipse 18, versículo número 24, se não me falha a memória, diz que todo sangue justo será cobrado da grande Babilônia. Porque a grande Babilônia é a geração do ímpio, que não passará até que vi o Filho do Homem no seu reino com poder e grande glória. Não existe essa questão de dizer, é a geração de 70. Não existe isso. A geração de 70 era toda maligna, era toda incrédula. Vai condenar pessoas que existem em um lugar, toda a geração vai fazer isso, até o Senhor Jesus vai estar no meio, os discípulos, os apóstolos, todos que pertenciam àquela geração, eram pessoas malignas, adúlteras e perversas? Era. Claro que Jesus não estava se referindo a uma geração de contemporâneo, estava se referindo a uma raça de pessoas que agem da mesma maneira, que são malignos, são adúlteros, são perversos, são incrédulos, que por mais sinais que façam, nunca creem. Jesus expulsava demônios, aí ó, tá expulsando por Beelzebul, tá vendo aí? Rapaz, então Jesus estava se referindo à geração do ímpio, a geração maligna, adúltera e perversa, e a geração que não passará. Mateus 16, 28, ali, vá no dicionário de Strong e vê qual é a interpretação lá, para você ver. Alguns dos que aqui estão são eles, daqueles que não passaram pela morte. Daqueles que Jesus disse que em Mateus 23, 39, Jesus falou que os fariseus eram filhos dos que mataram os profetas. Os profetas que tinham sido mortos há 400, 600, 700 anos antes de Cristo. Jesus disse que os profetas eram filhos deles.
porque eles pertenciam àqueles que mataram profetas. São eles daqueles que mataram os profetas. São eles daqueles que mataram os profetas, daqueles que derramaram o sangue justo sobre a terra. Então não tem como vocês querer dizer que Jesus estava se referindo apenas à sua geração de contemporâneo. Jesus falou para o sacerdote: vereis. Não foi para o sacerdote só, foi para aquelas pessoas que estavam ali. Vereis em breve o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Né? Vereis em breve. Para o que transpassou a Jesus, em Apocalipse 1,7, está escrito: verão, né? Até mesmo aqueles que o transpassaram, aqueles que o povo, os romanos, claro que verão Jesus vindo, né? Claro que o Império Romano não existe mais, as nações que constituem o Império Romano estão aí, e eles verão Jesus vindo sobre a nuvem do céu, com poder e grande glória. Não serão arrebatados antes, ficarão para ver Jesus vindo. É a geração que ficará para ver Jesus retornando. Tá entendendo que não serão arrebatados? Essa geração é a geração que irá para o lago de fogo e não entrará na cidade santa, porque ficarão de fora os cães, os mentirosos, os feiticeiros, os hipócritas, todos que amam e cometem a mentira, os mentirosos, todos que são daqueles que mataram os profetas, daqueles que mataram Abel, que são do maligno, que são joio, todos esses ficarão na terra, irão para o lago de fogo. Tá entendendo? Então, Jesus não estava se referindo, é certo que, claro, muitas das coisas que Jesus falou se cumpriu naquela geração. Eu vou dizer que não se cumpriu naquela geração de contemporâneos, não posso dizer isso, que senão seria uma mentira. É claro que muitas das coisas que Jesus falou se cumpriu naquela geração de contemporâneos, porém gênea não significa que seja apenas uma geração presente no sentido de contemporâneos da sua mesma época. Gênea pode ser também se referindo a qualidades de pessoas. Eu vou pegar do dicionário Strong a palavra gênea e vou colar aqui na descrição do vídeo. Vou estar deixando também uma tradução do interlinear do grego para o português, também do hebraico para o português, para que você possa conferir e ver que gênea nem sempre se refere a uma geração presente de contemporâneos, porque uma geração espiritual é chamada de gênea. A geração maligna, por causa da qualidade, da má qualidade das ações dessa geração, ela pode ser chamada de gênea. É uma geração presente em todas as gerações e não apenas uma geração de contemporâneos. Claro que não. Entendeu? Mateus 16, 28. Alguns dos que aqui estão, são eles, daqueles que. Provérbios 30, 11 a 13, lá é uma geração. A palavra é geração, mas sabe como é que está escrito? Há daqueles que não honram aos seus pais. Há daqueles que é sábio aos seus próprios olhos. Então, daqueles que significa geração, porque a qualidade de pessoas que agem da mesma maneira são os joios. Tá entendendo? Geração maligna, adúltera e perversa. Não pense que Jesus estava se referindo apenas a os seus contemporâneos. Claro que em certas colocações a linguagem se aplica aos seus contemporâneos, porém nem todas. Entendeu? Então entenda e compreenda que Jesus estava se referindo à geração do ímpio, que é a grande Babilônia. A grande Babilônia, dela será requerido todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. A grande Babilônia é a geração do ímpio. A Bíblia diz que a grande Babilônia lá, né, ela é a grande meretriz que está sobre as águas, né? Ela é a besta, são multidão de povos, línguas e nações. E quem é que está sobre a besta? A grande prostituta, que é a grande Babilônia. A grande Babilônia
é a geração do ímpio, que em todas as gerações ela está sobre, todas as gerações, a geração do ímpio está sobre, assolando, castigando, fazendo sempre o mal aos justos. Quem é que prevalece na terra? Na maioria das vezes, né, em todos os impérios que existiu, não era a geração do ímpio? Então, entenda, Jesus estava se referindo à geração do ímpio. É porque eu estou sem recursos para botar aqui um grande telão, um bom slide e provar na Bíblia capítulos e versículos com detalhes para que vocês preteristas, possam entender, compreender e saber que Jesus não estava se referindo a uma geração de contemporâneos, senão ele também está englobado no meio. Está todo mundo no pacote só. Claro que não. Jesus estava se referindo à geração do ímpio. Esta geração é a mesma geração presente nos dias de hoje. A geração do ímpio não passou. A geração do ímpio não deixou de existir. A geração do ímpio continua aqui. A geração do ímpio só deixará de existir quando Jesus vier na glória do Pai com os santos anjos. A geração do ímpio verá Jesus vindo sobre a nuvem dos céus com poder e grande glória. Entendeu? Jesus disse que vinha dentro de pouco tempo, porém todos os profetas do Velho Testamento também profetizou que o dia do Senhor estava perto. 700, 600, 400 anos antes de Cristo nascer em carne, os profetas profetizaram dizendo que Jesus vinha logo. E Jesus demorou muito tempo para vir. Os profetas mentiram? É claro que não. Pesquise sobre o dia do Senhor, bote lá, faça uma pesquisa e você vai ver os profetas dizendo: o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está muito perto. Quase todos os profetas que profetizaram disseram que o dia do Senhor estava perto. Eu pergunto, os profetas mentiram ou falaram a verdade? Será que Jesus tinha que vir no tempo em que os profetas disseram que o dia do Senhor estava perto? Você vê que a profeta de Joel, 400 anos ou 600, não sei, veio se cumprir no dia de Pentecoste. Mais de 400 anos, claro. No dia de Pentecostes estava dando início e até hoje nós estamos vivendo os últimos dias, o dia da salvação e o ano aceitável do Senhor. Estamos vivendo o dia da salvação e o ano aceitável do Senhor. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 2, se não me falha a memória. Estamos vendo o dia da salvação e o dia... esqueci agora. O ano aceitável do Senhor e o dia da salvação. Então, o último dia também, se prepare, está chegando. O último dia está chegando. Então, preste atenção, Jesus não estava se referindo a uma geração de contemporâneos. Jesus estava se referindo à geração do ímpio. Ela é maligna, adúltera e perversa. Ela é joio. Foi ela que matou Abel. Caim era do maligno e por isso matou a seu irmão Abel. É a geração do maligno que foi plantada na terra pelo demônio, pelo diabo. Tá entendendo? É a geração que é o joio. Que possamos vigiar. Vou ficando por aqui com mais essa pequena reflexão para a glória de Deus. Quero te estar pedindo a você que, se você não é inscrito, esteja se inscrevendo, deixando seu like e seu comentário acerca deste assunto. E também esteja acionando as notificações para que no próximo vídeo que eu gravar você possa ser avisado pelo YouTube. E que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que com sinceridade de coração amam ao nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo Nazareno, viu? Você diz que não é, mas é Nazareno sim. Atos 22, versículo número 8. Eu sou Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Pare de perseguir a Jesus de Nazaré. Para com isso, rapaz. Glória a Deus.